Bem-vindos ao Vogler Webinars. Quero começar agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando figurinhas sobre os nossos ingredientes. O tema de hoje acabou reunindo dois apaixonados por hidrocolloides aqui da Vogler, para falarmos de recheios e preparados de frutas. Hoje nós convidamos o Daniel Zóia, do nosso time comercial, e a Ana Lúcia, que é do nosso time técnico do CTV Vogler, para apresentar a vocês soluções voltadas para essa linha de produtos. Quero lembrar que nós temos o nosso chat ativo para que vocês possam interagir conosco e enviar as suas perguntas para que, ao final, nós faremos a nossa sessão de perguntas e respostas. Aproveito a oportunidade também para convidá-los para que nos sigam nas redes sociais e conhecer um pouco mais sobre os nossos ingredientes e soluções para o mercado de alimentos. Para isso, basta digitar Vogler nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, além de ouvir o nosso podcast. Vamos iniciar o nosso evento. Eu sou Herz Inácio, do time de marketing da Vogler. Quero apresentar rapidamente um pouquinho sobre o que é a Vogler, né? A Vogler, que no ano passado completou 30 anos, e nós tivemos a nossa atualização do nosso logo, a nossa modernização de marca, com uma fonte mais forte, mais moderna, que reflete justamente esse perfil da Vogler, os valores de inovação que nós temos engajado na companhia. E por falar em valores, né, falar um pouquinho da nossa missão, que é ser uma empresa estruturada para satisfazer com eficácia as necessidades de seus colaboradores, clientes e fornecedores nos produtos e serviços oferecidos, criando relações confiáveis, saudáveis e duradouras. Vejo que dentro da nossa missão, nós tratamos colaboradores, clientes e fornecedores como os pilares de sustentação e sucesso da companhia. É muito importante para nós, lógico, a Vogler é uma empresa comercial, ela existe para os clientes, mas nós precisamos dos nossos colaboradores para fazer toda essa engrenagem funcionar, mas sem esquecer que o nosso parceiro, o nosso fornecedor, que é tratado como se fosse um cliente, ele que traz esse know-how, essa expertise para a Vogler, e assim nós conseguimos contribuir para o desenvolvimento da indústria de alimentos no Brasil. E aí, o que é a Vogler, né? É uma empresa com mais de 30 anos de mercado, com um amplo portfólio. Vou falar um pouquinho dos nossos ingredientes. Hoje nós somos mais de 140 colaboradores, numa área de mais de 10 mil metros quadrados, com uma equipe comercial técnica integrado com o nosso P&D, que é o nosso CTV proativo, e com essa pegada inovadora de ingredientes. A Vogler tem como grande diferencial essa distribuição rápida e eficiente. Se a gente pensar no negócio da Vogler, nós somos uma grande empresa de logística, né? Nós importamos ingredientes de várias partes do mundo, mantemos o nosso estoque local, o nosso estoque regular, que é muito importante, porque vocês, indústria de alimentos, precisam dos ingredientes para sempre para ontem, né? E nós precisamos ter o estoque para atendê-los com muita agilidade. Quero falar também desses selos que nós temos aqui no canto esquerdo. O primeiro é da Exame PME, onde a Vogler já foi listada por 7 vezes como uma das empresas que mais crescem no Brasil, e também os selos da revista Aditivos e Ingredientes sobre os melhores fornecedores para a indústria de alimentos, onde nós somos listados 5 vezes como a melhor opção de distribuição de ingredientes. E também é importante falar das certificações da Vogler. Nós temos 2 certificações importantíssimas. A primeira é FSC 22000, que é justamente a que dá segurança dos alimentos da nossa linha Vogler System, são os produtos que nós produzimos na Vogler, os nossos blends. E também a Vogler tem a certificação do OEA, que ela é auditada pela Receita Federal, e isso nos dá uma contribuição, uma margem de agilidade quando nós fazemos as nossas importações. Nós conseguimos até recentemente fazer a liberação de uma importação com a mercadoria no navio ainda. Então, essa facilidade, essa agilidade, essa transparência que a Vogler tem com a Receita, com os órgãos governamentais, nos dá justamente essa agilidade. O certificado da OEA é um reflexo disso.
Aqui é um pouquinho o mapa da Vogler, né? Eu gosto de falar que a Vogler é uma empresa global, porque nós temos parceiros de várias partes do mundo, e com isso nós trazemos o know-how de empresas que são até centenárias. E aí a Vogler tem justamente esse trabalho de integrar, né, de conectar vocês, indústria de alimentos, nossos clientes, com os nossos parceiros. Nós queremos que vocês conectem, que vocês se conheçam, trocamos o nosso expertise, o nosso know-how, para justamente trabalhar no desenvolvimento das inovações. E aí a Vogler, ela tem 3 divisões de negócio, né? A primeira, que são os ingredientes, é como se a gente fosse um grande supermercado para a indústria de ingredientes, né? Vocês vêm com o carrinho, vão comprando os ingredientes para poder levar para a sua indústria, e nós temos hoje mais de 500 ingredientes diferentes dentro da nossa linha, do nosso portfólio. A segunda linha de produto é o Vogler System, que justamente tem a gestão do Daniel Zoya, que está aqui conosco, né? É a nossa linha de misturas, de blends, são soluções tailor-made, olhando dentro do seu negócio, qual é a necessidade da sua empresa, qual é a necessidade do produto, seja performance, seja redução de custo, seja melhora de produtos, nós estamos aqui justamente para apoiá-los e ajudá-los, e juntamente com o nosso CTV, time comercial e com vocês, desenvolver as melhores soluções para o seu negócio. E falando em seu negócio, a terceira divisão é o Vogler Flavors, que é a nossa área de aromas, né? A Vogler Flavors, ela trabalha com os aromas personalizados, desenvolvidos para o seu produto. Bom, esse foi um pequeno overview da Vogler, né, do que nós podemos oferecer para vocês. E nós vamos agora iniciar o nosso trabalho com a Ana Lúcia. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Regis. Agora a bola é contigo. Qualquer coisa, só me chamar. Tá bom. Esse nosso webinar, vamos falar de recheios e preparados de frutas. E vamos falar de 2 matrizes diferentes quando a gente fala de recheios e preparados aí de forma geral, que são aqueles base gordura e aqueles base água. Eu vou falar daqueles base gordura, e o Daniel Zoya, que trabalha comigo na Vogler, ele vai fazer uma abordagem dos hidrocoloides, porque tem tudo a ver com essa questão de bases aquosas, e depois eu volto novamente para a gente falar de algumas aplicações. Bom, quando a gente fala de recheios à base de gordura, a gente tem que pensar em algumas exigências, né, daquele nosso recheio, de como a gente vai prepará-lo, né, porque a escolha da gordura, ela vai afetar em várias propriedades naquela base que a gente está aplicando, né? Então, um dos grandes desafios, né, a primeira pergunta é, você quer um produto estável, alta temperatura, ou seja, vai ser um produto forneável, por exemplo, ou um produto que não tem essa exigência, tá? Então, é uma das perguntas que a gente faz quando a gente vai indicar aos nossos clientes a melhor gordura para cada aplicação, mas não é só isso, tá? A gente tem a questão sensorial, né? Porque as gorduras são excelentes veículos para liberação de sabor, e gorduras têm curva de sólidos distintas, tem diferentes pontos de fusão, né? Às vezes a gente quer um recheio mais cremoso, ou um recheio mais firme, mais denso. Então, como que a gente quer esse derretimento no produto aplicado e qual a percepção que a gente quer do nosso consumidor? Então, são perguntas que estão muito relacionadas com a escolha da gordura, né? Quando a gente pensa na formulação, a gente sabe que as gorduras, por vezes, elas têm incompatibilidades, podem ocorrer incompatibilidades com ingredientes da formulação, né? É o caso dos nuts, das frutas oleaginosas, né? As avelãs, as castanhas têm uma composição riquíssima em óleos, que, em algumas situações, elas não têm compatibilidade com o lipídio que está na formulação, podendo ocorrer separação de fases, enfim, podendo deixar o produto, né, com uma característica, né, diferente daquela que a gente desenhou.
né? E tem a questão da manteiga de cacau, que é uma gordura particular, que tem compatibilidade limitada com alguns tipos de gorduras. Então, é mais uma pergunta que a gente faz, e no nosso portfólio a gente faz o desenho para indicar qual é a melhor solução. Rotulagem. Estamos cada vez mais pressionados pela questão da presença de gorduras trans. Nosso portfólio, a gente tem praticamente todas as alternativas, atendem, né, as novas legislações, a questão de zero trans, né, mas a gente também tem um desafio que vai começar aí a nos pressionar, que é a questão das gorduras parcialmente hidrogenadas, é um outro aspecto, a questão da rotulagem, a presença de quantidade de saturados, que é outra legislação que está falando aí do rótulo, né? Se eu vou ter aquele alerta ou não. Então, são considerações também que, quando a gente vai desenhar um produto, a gente tem que levar em conta a legislação de trans, né? Como é que vai estar meu produto no portfólio, na prateleira, quando a legislação que vai proibir, restringir o uso de gorduras parcialmente hidrogenadas começar a valer, e como é que vai ficar o meu rótulo em relação a saturados. Então, cada vez mais a gente tem desafio, tá? E a questão de processo e shelf life, né? Qual a estabilidade oxidativa que eu preciso dessa gordura, né? Essa gordura é estável para o shelf life que eu estou esperando e desenhando, né? Então, são todas essas perguntas. Eu vou tentar apresentar algumas soluções que atendem a todas essas questões que, para nós técnicos, estão sendo desafios cada vez mais presentes, tá? Primeiro, quando a gente fala em gordura, a gente separa em dois grandes grupos, tá? A gente tem as gorduras láuricas e as gorduras não láuricas. As gorduras láuricas são aquelas que vêm do coco, né? Do palmiste, do babaçu, e são gorduras que têm uma cristalização muito rápida, né? Em baixas temperaturas, né? Elas têm uma liberação de sabor rápida, né? Porque elas têm uma fusão rápida na boca, um bom derretimento, né? São fáceis de processar, mas podem ser incompatíveis, né? Na presença aí da manteiga de cacau, pode apresentar aí uma incompatibilidade, né? Então, existem algumas restrições, né? Quando a gente fala desse tipo de gordura. E temos as gorduras não láuricas, o grande exemplo é a palma, tá? Que é um tipo de gordura que tem uma cristalização mais lenta, né? E, enfim, né? Uma cristalização um pouco mais lenta. Tem uma compatibilidade aí, a gente fala de grupo de gorduras que podem ter uma compatibilidade com a manteiga de cacau, tá? É uma gordura menos macia quando a gente fala e comparativamente com as láuricas, né? Elas têm um shelf life, têm uma estabilidade oxidativa muito boa, esse tipo de gordura, tá? Então, são duas escolhas que vai depender do que a gente quer. Se a gente vai priorizar um melhor derretimento, uma estabilidade oxidativa, eu vou ter cacau, então a gente separa já nesses dois grandes grupos. Mas vocês não precisam se preocupar, porque a gente já tem comercialmente as gorduras desenhadas para cada tipo de aplicação, e a gente vai falar um pouquinho primeiro das não forneáveis, tá? Então, uma gordura não forneável, ela vai no recheio do bombom. É uma gordura que vai, por exemplo, eu posso trabalhar numa linha de barra de cereais e usar essa gordura no meio dessa massa, quando ela cristalizar, passar pelo túnel de resfriamento, ela seria como se fosse um recheio, né, distribuído junto com esses cereais, né? Então, só para vocês terem um exemplo de como a escolha, né, mesmo nessas não forneáveis, né, o que vai decidir a minha escolha, eu vou dar dois exemplos para vocês. A nossa linha Chocofil NH28 e a nossa Chocofil BR60, tá? Então, vamos lá. Essas duas gorduras aqui, elas atendem a questão de trans, perfeito. Tem diferentes teores de gorduras saturadas, a Chocofil NH28 tem 47 e a BR60 está com 70.
Ponto de fusão dessa gordura aqui, da Chocofil NH28, de 35 a 42. A BR60 um pouco mais baixa, 32 a 35, tá? Então, o que a gente percebe aqui? A gente já percebe uma diferença de textura. Aqui, a gente tem um recheio macio com uma dureza média, e aqui eu tenho uma textura um pouquinho mais cremosa. Então, a gente já tem diferenças, tá? Porque aqui eu tenho a presença de palmiste, tá? Que é aquela gordura láurica, que dá aquele derretimento, aquela fusão, em temperaturas mais baixas, né? Um maior derretimento, tá? Mas tem um aspecto tecnológico que a gente alerta na hora de escolher, tá? A minha formulação, ela vai nuts, ela vai avelã, ela vai oleaginosas, porque tem essa questão da incompatibilidade das gorduras com a presença desses outros tipos de óleos. A NH28, ela suporta até mais ou menos 15% de nuts. Mais ou menos. Mais do que isso, a gente pode começar a ter problemas. Então, a BR60 é uma gordura que ela é compatível com a presença de nuts dentro de um recheio de um bombom. Então, e é uma gordura de rápida cristalização. Então, aqui a gente tem os aspectos, tá? De escolha de cremosidade, essa aqui seria uma gordura mais cremosa, e mais estável a presença de nuts. Então, a escolha aqui essa daqui tem uma limitação, então, ou seja, a escolha, ela vai ficar basear nesses dois aspectos. Como eu disse no início, né? São aspectos sensoriais, de estabilidade, que a gente vai escolher o tipo de gordura. Vamos falar agora, que aqui é um exemplo que eu falei para vocês, a gente sempre pensa em recheio de bombom, né? Mas aqui é um exemplo de uma formulação com a Chocofil NH28, que é uma gordura para aplicações não forneáveis, no que a gente chama de crunch cohesion, que seria uma coesão, não seria bem um recheio, é um recheio e seria uma cobertura que estaria fazendo uma liga aí numa barra de cereal. É um produto bem bacana, bem interessante, que torna o produto bem atraente, né? E aqui eu tô com 22,4% da Chocofil NH28, tá? Como exemplo. E aqui eu tô com 8% de amêndoas. Lembra que eu comentei que essa gordura, ela tem uma compatibilidade até 10, 15% da presença de oleaginosas. Aqui eu tô com 8%, e aí ela seria compatível dentro dessa formulação aqui, dessa barra de cereais aqui, tem o crisps de aveia e frutas, tá? A BR60 funciona? Funciona, tá? Mas aqui é um exemplo de como a gente poderia aplicar. Vamos falar das forneáveis, tá? Aqui a gente tem outras perguntas quando a gente fala de forneamento, né? A gente tem a questão qual é a temperatura que a gente vai trabalhar e qual tipo de textura que a gente quer entregar para essa cobertura ou para esse recheio, tá? Eu vou dar 2 exemplos do nosso portfólio, tá? Cochrane ABS 47 e a 42, tá? Qual que é a diferença delas? Em geral, a gente começa indicando a BS47 para um recheio de pizza, tá? Ou um croissant, tá? Ela tem uma textura um pouquinho mais firme, tá? E quando a gente fala de uma pizza, a gente está falando de 10 minutos a 200 graus Celsius até eu servir essa pizza, por exemplo. Então, essa é a característica. Tá? Uma gordura com uma alta estabilidade, 10 minutos a 200 é bastante, né? Com alta estabilidade ao forneamento. Então, nesse período, ela vai ficando macia, né? E a gente consegue servir com uma textura boa, espalhável, né? Nessa condição, tá? E, enfim, tá? Então, é uma gordura aqui, tá? Com 45% de saturados e com esse ponto de fusão. Agora, vamos supor, não, eu quero uma gordura, um recheio que seja forneável, por exemplo, um cookie recheado, tá? Mas um recheio cremoso, tá?
Ou talvez eu queira até uma pizza cremosa, né? Talvez eu tenha uma pizza mais cremosa, ou eu tenha uma condição de aquecimento dessa pizza diferenciada. Por exemplo, né, 5 minutos a 200 Celsius, que é um tempo menor, né? Ou aqui, num croissant ou um cookie recheado, como eu tenho a massa aqui protegendo durante o forneamento, eu vou conseguir trabalhar durante os 30 minutos a 180 graus Celsius com esse recheio íntegro, tá? Dentro desse cookie ou desse croissant. Ou seja, a escolha, novamente, como a gente conversou no início, vai depender, né, qual é a textura que eu quero desse recheio e qual é a minha condição de tratamento térmico. Tá? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, né? Esse horário dá bastante fome de um recheio para croissant, tá? Isso aqui é para recheio de chocolate ao leite ou de chocolate branco aqui com a BS42, tá? A gente usa de 30% aqui a 29%, observando aqueles comentários que eu fiz anteriormente de tempo e temperatura, um recheio mais firme, um recheio mais cremoso, então aí a gente tem aí a opção de escolha. Bom, vamos falar dos spreads. Gente, spreads são aquelas famosas pastas de avelã, mas temos a versão amendoim, muito famoso aí no mercado de nutrição esportiva, temos os spreads de chocolate. Quem são esses spreads? São aquelas coberturas que têm um espalhamento, que são lisas, brilhantes, surgiram lá na Itália, né? Baseadas em avelãs, e agora a gente pode fazer de diferentes sabores e tipos, né? Mas elas normalmente têm um problema, porque normalmente elas têm muito óleo, tá? Por quê? Esse óleo, ele entra para deixar essa textura bem espalhável e bem lisa. Só que o óleo, ele apresenta incompatibilidade com as outras gorduras da formulação. Como eu falei, compatibilidade é um desafio. Então, se eu tenho uma pasta de avelã e eu misturo com óleo, né, e cacau e açúcar para fazer esse spread, com o tempo esse óleo ele pode se separar e é um defeito e é um problema que o meu consumidor vai pontuar, né? O produto está estragado, o produto está feio, não está bom. Então, a gente oferece aqui uma solução tecnológica, né? Que é uma gordura, que é a nossa NH51, que ela é compatível com outros tipos de óleo. O que acontece, né? A gente vai promover uma cristalização conjunta dessa nossa gordura, junto com outras fontes de lipídios da formulação, promovendo uma cristalização em um produto estável, sem ocorrer essa separação, tá? E como que isso funciona, tá? Isso funciona, tá? É uma gordura não hidrogenada, atende a nova legislação aí que vai, né, que vai restringir o uso de gorduras parcialmente hidrogenadas, e ela foi desenvolvida especialmente para formar essa rede de cristais com as outras gorduras de outras fontes presentes na formulação. Aqui é um exemplo de spread, tá? Vamos olhar aqui a última coluna, aqui o spread de avelã, tá? Eu vou usar aqui em torno de 26%, aí a decisão depende da formulação de cada cliente, tá? E aqui eu tô com 7%, por exemplo, de pasta de avelã. Então, aqui é uma formulação onde eu tenho um produto estável, o meu processamento é o mesmo, né? Eu vou processar da mesma forma que um spread comum, vou fazer a conchagem, a moagem, tá? E a única orientação é que a gente faça essa cristalização na temperatura ambiente para a gordura formar rede de cristais estável naquela temperatura que eu estou distribuindo o meu spread, enfim, aí no ponto de venda no mercado. Bom, agora eu vou chamar o Daniel Zoya para falar para a gente, conversar um pouquinho com a gente aí sobre os recheios, os preparados de frutas, base e água. Obrigado, viu? Parabéns pela introdução, e sobre gorduras, principalmente, né? Em geral. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Daniel Zoya, também chamado muitas vezes só de Zoya. Fiquem à vontade. Eu vou primeiro fazer uma primeira introdução do que eu faço na empresa, porque tem a ver com a nossa conversa de hoje.
Eu faço parte da unidade de negócio Key Account e Systems, que são as grandes contas e Systems. O meu chefe é o Daniel Cesari, que é o gerente comercial para essa área. E eu cuido da segunda parte da sigla, que são os sistemas, os blends. E eu tenho uma posição de gerente de segmentos Vogler Systems. Dentro desses sistemas, eu destaquei 2 em negrito, que é o que tem a ver com preparados de frutas e recheios em geral, que são as pectinas, que nós chamamos de Inopectin, são padronizadas na Vogler, então é uma marca nossa, e os estabilizantes sob a bandeira Inostab, inovação em estabilizantes. Aqui do lado tem uma foto de um misturador nosso de pós, de um deles, nós já temos 3 ou 4, talvez, na operação, e logo abaixo vem as outras famílias, que são importantes para a companhia, mas nem sempre entram em recheios. Inogan, que são as gomas, principalmente para maionese, para milkshake, e para alguns doces. Inodoce, que são os sweeteners, né, os edulcorantes, aí às vezes também são utilizados em recheios e preparados de frutas, principalmente stevia. O Inodox, que são antioxidantes líquidos, que é uma tecnologia que a Vogler tem já há um pouco mais de 10 anos. As fibras, que é o Inofiber. Inoflavor, que é uma tecnologia nossa também de edulcorantes, mas com outro princípio, não apenas para entregar doçor, mas com outra tecnologia que, inclusive, dá um pouco mais de liberdade de rotulagem. Inovit, que já é uma família mais jovenzinha, que são as vitaminas, que nós começamos em 2021, e já saíram os primeiros negócios. E Inovegan, que são os produtos para a linha plant-based, também novo e que a gente está indo nos primeiros negócios. É algo que começou em 2020 e que a gente está conseguindo sedimentar um pouco mais agora. Além dos systems, eu cuido comercialmente e também respondo muitas vezes tecnicamente para o que nós chamamos de texturizantes da Vogler. É importante reforçar que a Vogler é bastante consistente nesse mercado. Ela já está há muitos anos, há mais de 20. É claro que as soluções não chegaram todas de uma vez, elas foram chegando aos poucos, mas hoje a empresa é bastante conhecida como uma das principais empresas no mercado brasileiro de hidrocoloides ou de texturizantes. A gente tem uma gama grande de produtos, e a gente lida tanto com isso, fala tanto disso, que a gente até se auto-intitula hidrocoloides lovers, que são apaixonados por hidrocoloides. Nesse caminho está seguramente a Ana Lúcia, eu, outras pessoas dentro da Vogler, e até algumas pessoas que estão aqui na nossa audiência, que trabalham em outras empresas, mas a gente conhece e aprende muito com eles e tem muito câmbio de informação. Mas falando aqui dos produtos em si, eu destaquei primeiro 3, que são os que eu vou abordar hoje: as pectinas, os alginatos e as carragenas. Por que esses 3? Porque, na minha percepção, são os produtos mais nobres que o mercado apresenta para recheios e preparados de frutas, principalmente no que toca o aspecto de estabilidade e liberação de aroma lentamente, que tudo que você precisa muitas vezes é que o aroma seja liberado lentamente enquanto a pessoa degusta. As pectinas é de um parceiro nosso italiano, Silvatin, já há muitos anos com a Vogler. Os alginatos é de um parceiro japonês chamado Química, que tem uma planta no Chile. As carragenas é de um sócio nosso, um parceiro muito confiável também, que é a Gelimar, um grupo chileno, muito presente no mercado brasileiro. E aí, em seguida, vem os que eu não destaquei, mas que também são importantes,
que é o agar, um gelificante, a LBG, também conhecida como goma jataí, ou como goma locusta, são sinônimos. Aí vem os produtos, aí se encaixa o LBG também, que eu me esqueci, mas aí vem os produtos vegetais, que eles são sementes que vêm dentro de uma vagem, cada uma de uma região do mundo. O LBG, que é principalmente da Itália, goma guar da Índia e a goma tara do Peru, são 3 produtos do grupo das gomas vegetais. Depois, outros 2 que são dos chamados provenientes de fermentação microbiana, que é a goma xantana e a goma gelana. A goma xantana, a Vogler já está há muitos anos, é muito conhecida, e a goma gelana, a Vogler já está há um pouco menos tempo, 2 ou 3 anos, mas está conquistando o mercado. CMC e celulose microcristalina coloidal, que são 2 itens celulósicos, da celulose, tanto da polpa do algodão, como da madeira, tem vários tipos, mas a Vogler já está no mercado há bastante tempo. E eu coloquei em negrito também os amidos especiais, que são os amidos modificados. Só que amido é um grupo tão grande, tão abrangente, que é um outro universo. Acho que para falar de amidos modificados em recheios e preparados de frutas, acho que precisava de um webinar só para isso. Então, nós optamos por reforçar a importância deles. Nós temos como parceiro a Tate Lyle há muito tempo, mas ele não vai ser desenvolvido esse assunto hoje, devido à imensa abrangência que tem no mercado. Muitos tipos, muitas modificações. E, por fim, uma fibra de milho, que é o AgriFiber, que é uma tecnologia, uma especialidade que a Vogler tem. Lá no passado, nós já ganhamos até prêmio do produto mais inovador, que já foi chamada de Zetrim. Acho que alguns de vocês conhecem como Zetrim, hoje é AgriFiber. O nome mudou. Agora, já entrando na apresentação, né? Começamos pela pectina, não à toa a gente destacou a foto aí de uma casca de um produto cítrico, que é onde mais tem pectina, onde mais se retira, onde tem mais rendimento. É um produto gelificante, às vezes um agente de viscosidade, muito menos importante do que a função gelificante. É uma fibra dietária conhecida, extraído de frutas, principalmente da casca, e tem uma ótima reputação entre consumidores, porque é conhecida como geleia da vovó, porque mesmo quando você faz uma geleia em casa e você não usa a pectina comercial, você se beneficia da pectina da própria fruta, né? É muito percebida entre as pessoas que fazem geleia em casa o nome pectina, até como clean label, como rótulo limpo. Então, é um produto com alto conceito entre os consumidores. Seguramente, onde você mais extrai pectina, eu já falei, reforço, é na casca, mas não é só na casca, você tem na polpa, você tem nas partes brancas, na cerne, que aí tem a figura de uma laranja, que é aquele meio da laranja, principalmente nas frutas cítricas, lima, laranja e limão, mas também em maçãs, comercialmente falando. Nos países tropicais, você tem mais laranja e limão, como o Brasil, que é um grande fabricante, um grande produtor de laranja, mas você tem no México e até no sul da Itália as frutas cítricas. E a maçã já é um pouco mais no norte da Europa, tem nos países, até na Alemanha, nos países ali no entorno da Alemanha, e principalmente na China. O máximo rendimento acontece antes do amadurecimento total da fruta. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Agora a gente vai falar de rendimento. Como eu falei, está aqui na figura, laranja, limão e maçã, é onde as empresas, de fato, os grandes players, você tem uns 4 ou 5 grandes players aí no mundo, que se aproveitam, se beneficiam desses tipos de frutas.
As campeãs aí de extração é um limão chamado de lima, que ele não tem muito no Brasil, ele tem muito na Argentina e tem um pouco na Itália, até onde eu conheço, mas a Argentina é um grande... a parte de agricultura, eles plantam muita lima. Em torno de 35% dos sólidos solúveis da lima é pectina, então tem um alto teor de rendimento. Depois vem o limão, aí o Brasil já participa um pouco mais, algo em torno de 25%. Depois a laranja, algo em torno de 20%. Aí o Brasil, principalmente no interior de São Paulo e no Paraná, ele é um fornecedor de matéria-prima. E a maçã, em torno de 15%, tem um rendimento um pouco mais baixo, mas é largamente utilizada, principalmente na China, que é praticamente toda a pectina chinesa é proveniente da maçã. Depois os níveis médios, com 10% com damasco e amora, mas eu nunca ouvi falar de nenhum fabricante que se utiliza dessas frutas, até porque amora e damasco não tem muito, né? Imagina, comparar amora com laranja, não tem muita amora. Tem amora, mas até a própria colheita, o próprio cultivo é baixo, pensando em volumes. Então, eu nunca ouvi falar de aplicação na prática comercial. Depois, níveis baixos, cereja, pêssego e abacaxi, menos ainda. Também, eu nunca escutei. Pode ser que haja, mas eu nunca escutei. Falando um pouquinho mais de pectina, você tem os três tipos clássicos, eu vou resumir, sintetizar apenas no slide, que o que determina é o nível, o grau de metoxilação de grupos metoxilas, que também é chamado de esterificação, que é um sinônimo, que é o nível, os grupos de ésteres, tá? E aí tem a sigla em inglês, degree methoxylation e degree esterification, que é muito comum falar qual que é o DM, qual que é o DE da pectina. Se for superior a 50, se encaixa na pectina de alta metoxilação. E aí tem várias pectinas dentro dessa grade, que variam desde um gel muito lento até um gel muito rápido. Aí tem aspectos de produção, de invase, de bombeamento, para a escolha da melhor pectina. E abaixo de 50%, em termos de grau de metoxilação, vem primeiro as convencionais, que é algo ali mais acima de 40, algo mais próximo de 50, que é baixa metoxilação convencional, LMC do inglês, né? Low Methoxylation Conventional. E depois, mais abaixo, as amidadas, que aí sim tem uma modificação química, onde é colocado um grupo amida, e aí ela passa a ser chamada amidada, que é normalmente abaixo de 36, 37, vai até 18, de 18 a 37. Aí tem um grupo grande de grades de pectina também, são chamadas das amidadas. Aplicações, as principais aplicações, principalmente de alta metoxilação, são geleia com alto teor de açúcar, eu até brinquei, né, a geleia da vovó, essa é a mais antiga, a mais conhecida, aí nas mentes dos consumidores, mas tem bebidas de frutas, que é importante, bebidas lácteas acidificadas, inclusive, é bastante utilizada, e os leites de soja acidificado, inclusive essas marcas, a Dez e as outras, né, onde tem um enorme volume de pectina sendo comercializado no mercado. E por último, aí já é um mercado mais de nicho, que são as balas veganas ou vegetais aí, para substituir as balas de gelatina, que a gelatina, a Voger também tem, mas é um item de extração animal, que vem do couro dos animais. Então, há uma estimativa, né, de pessoas tanto vegetarianas, agora veganas também, que é um conceito ainda maior, mais abrangente, e tem as pessoas flexíveis, né, que começam a cortar a carne 2 vezes por semana, que também é uma tendência de mercado.
e aí, para isso, eles buscam confeitos à base não animal, e a pectina se enquadra perfeitamente. É um mercado que nós estamos atuando, mas é um mercado, naturalmente, muito menor do que as demais que estão aí acima projetadas. Falando de baixa metoxilação, a gente inverteu a ordem, colocou as amidadas primeiro, que as amidadas têm um volume comercial muito maior do que as convencionais, e as amidadas, elas entram em preparados de frutas, geleia de baixo teor de açúcar, geleias de brilho, sobremesas lácteas e iogurtes, doces cremosos boleáveis, aí traduzindo são brigadeiro e beijinho, esses doces de festa, né, que a gente já compra pronto e boleia em casa, e os doces de leite, são espalháveis. E as convencionais, a principal aplicação, que aí vai direto ao que a gente está tratando hoje, que são os recheios forneáveis. A convencional é a mais indicada para isso. Às vezes você encontra a amidada usada para isso, mas ela não é, teoricamente, a mais indicada. E os produtos orgânicos com baixo teor de açúcar, porque as convencionais conseguem obter a certificação orgânica. Muito bem, vamos caminhar um pouco aqui, mudar um pouco de assunto. Alginatos. Pela foto aí, já dá para ver que os alginatos são extraídos de algas marinhas. São polissacarídeos que se encontram entre 30% a 60% nas algas marinhas pardas, também chamadas de algas marrons. Mas isso na base seca, tá? Porque a alga é retirada do mar e ela é secada ali na praia ou em algum secador, e aí quando ela está bem seca, bem ressecada, aí que a umidade foi muito já retirada, parcialmente retirada, aí dessa base seca, ela tem de 30% a 60% daquela estrutura, daquela textura carragena, extrato de carragena. Na forma original, quando você pega aquela carragena seca e começa a levar lá para a fábrica e começa a tratar ela para ela se tornar uma carragena comercial, a primeira forma que sai é o ácido algínico, que é a molécula mãe, só que o ácido algínico é uma molécula ela é insolúvel, e sendo insolúvel, ela não pode ser aplicada em alimentos. Mas ela é aplicada na área farmacêutica, principalmente em compressão de cápsulas, de comprimidos. Mas aí ela recebe outros tratamentos e ela é transformada em sais, principalmente alginato de sódio e potássio. Tá aqui alginato de cálcio, mas alginato de cálcio é menos importante em termos de volume, ou ésteres, que você coloca, faz uma transformação química com álcool, e aí você transforma em alginato de propileno glicol, ou PGA, do inglês PGA, que é bastante conhecido também. Um pouco mais de teoria das carragenas. Os alginatos de sódio, que é uma forma muito utilizada, eles têm normalmente duas frações, ou a fração M, que nós chamamos que é rica em ácido manurônico, ou a fração G, que é do ácido gulurônico. Então, M manurônico, G gulurônico. Aquele pó branco que a gente vende em saco de 20 quilos na Vogler, que nossa concorrente vende também, ele nunca é uma coisa só ou outra coisa só. Mas ele sempre tem uma prevalência. Ele é sempre um pouco mais rico em manurônico ou um pouco mais rico em gulurônico. Isso faz toda a diferença. Se ele for mais rico em manurônico, na fração M, significa que ele vai formar um gel mais suave e mais elástico, mais brando, né, e mais espalhável. Ele é sensível e reativo a cálcio, mas nem tanto. Agora, se ele for a fração M de manurônico, aí sim é um gel rígido e quebradiço, porque é uma ligação química mais forte, e quando você precisa de corte, principalmente, né, que lembra até o corte de uma gelatina, aí ele tem que ser rico em gulurônico. Então, cabe a Vogler oferecer para o cliente, fazer as perguntas corretas no briefing do projeto e oferecer o alginato de sódio correto. A gente tem todas essas gamas no portfólio.
Já o alginato de propileno-glicol, ou PGA do inglês, é um tipo de alginato que ele sofre, ele ganha no processo uma molécula de álcool, e aí ele ganha um grupo de propileno-glicol. E ele é muito importante que ele é muito estável ao processo, principalmente quando tem em meios muito ácidos ou em meios muito salinos. Citando como exemplo um molho de salada, ou salad dressing, que ele é tanto ácido como ele leva muito sal. Se você não escolher o produto certo, ele pode desestabilizar, ou já na produção ou no shelf life. E ele também é conhecido como efetivo espessante, somente em bebidas ácidas, e de suspensão de sólidos, até nos molhos de salada ou numa teórica aplicação em maionese. E bebidas ácidas eu já falei aqui, e estabilizante de espumas, por último, principalmente de espuma de cerveja, porque quando você vira a cerveja no copo, forma espuma, mas se você não tiver um estabilizante, a espuma ela murcha, né, desestabiliza. E para alguns mercados, como o mercado brasileiro, isso é percebido como um defeito de fabricação. O brasileiro gosta de ver a espuma ali o tempo inteiro por cima da cerveja no copo. Mais um pouquinho só de teoria. Ele também, além de ser como um texturizante com aporte de viscosidade, ele também é usado como emulsificante em sistemas óleo e água e óleo, devido às propriedades emulsificantes do grupo propileno-glicol. E formação de filmes com carga iônica negativa, que farão com que as partículas de óleo se retraiam por repulsão eletrostática. Um caso conhecido aqui, novamente, é molho de salada, que ele tem partículas de óleo que foram fragmentadas no processo, no homogeneizador, mas elas tendem, depois, no shelf life, se juntarem de novo e formarem grandes partículas de óleo que podem ir para a superfície. O alginato, ele tem cargas negativas, o óleo tem cargas positivas, e aí, por repulsão eletrostática, eles conseguem manter uma gotícula de óleo longe da outra por 6 meses, 9 meses, que é o tempo de prateleira de um molho de salada. Aí, tem aplicações que a Vogler atua, mas não é o core business da Vogler, que são os moldes dentários. A gente tem um time de pharma e personal care, nós vamos falar sobre isso, que eles promovem, mas a Vogler não tem atuado tanto nos últimos anos com moldes dentários, mas nós temos essa solução, que são os alginatos de potássio, e uma aplicação muito importante de pharma, que é aquele produto Gaviscon, que é anti-refluxo, bastante conhecido, ele ficou por muitos anos com uma patente, agora outras empresas farmacêuticas estão querendo desenvolver também. Então, a Vogler tem uma unidade de negócios Pharma e Personal Care. Se vocês precisarem, nos procurem, que a Paula, gerente da área, vai rapidamente desenrolar esse assunto com vocês. E as aplicações, sorvetes, para inibir formação de cristais. Em panificação, é uma aplicação relativamente nova, que a Vogler vem atuando nos últimos 3 ou 4 anos, que é para substituir parte da farinha de trigo para melhorar a estrutura e para apresentar até saving algumas vezes. Estabilização de espuma de cerveja já foi um negócio muito grande no Brasil, caiu um pouco, algumas empresas deixaram de usar, outras seguem usando. Emulsificante em salad dressing. Gastronomia molecular, a Vogler, o CTV da Vogler, né, o Centro Tecnológico da Vogler entende bastante disso, é um mercado de nicho, mas a Vogler está pronta aí para as esferas, o escargot, me fugiu o nome agora, mas gastronomia molecular são aplicações bem nobres, e a Vogler tem know-how para isso. Os reestruturados cárnicos, frutas reestruturadas, como aquelas cerejas
que não são cerejas, que são cerejas feitas de alginato, de açúcar e de outras coisas, amido, mas elas se comportam como cerejas. Estabilização de bebidas ácidas e suspensão de sólidos, preparados de frutas, que é o tema principal, iogurtes, bebidas lácteas e recheios forneáveis. E, por fim, mas não menos importante, o mercado farma, como aquele produto anti-refluxo, e pasta de dente. Coloquei aqui Oral Care. Desculpa. Oral Care por causa dos moldes dentários. Pasta de dente eu vou falar daqui a pouquinho, que são as carragenas. Estava quase confundindo. E esse acho que é o último slide de alginato. Primeiro, é uma solução com alginato sem cálcio, só na bancada, vai 1% de alginato, ele aporta viscosidade, mas você vê que flui, tem um fluxo livre. Depois, se você colocar colocar 1% de cálcio e for com o alginato, aquela fração M, vocês notam já que ele já fica um fio, que ele não flui tanto. E se você usar o alginato por fim, na última figura, a fração M, o manurônico, aí já fica completamente gelificado, e se você virar o Becker, ele não cai, ele fica, formação de gel, ele não flui, e nem tampouco forma fio. E agora, o último, que são as carragenas, também é um produto de base de algas marinhas, mas o que eles chamam agora das algas vermelhas. Existem 4 frações aí comercialmente, K1, K2, iota e lambda, que se subdividem em refinadas e semi-refinadas. A K1 e a iota são encontradas em águas mornas, principalmente no Pacífico, China e Filipinas e Indonésia. No passado era também na Europa, mas isso se perdeu um pouco. E a K2 e a lambda em águas frias, principalmente no Chile, e aí sim na Europa, ali no norte da Europa. A K1 forma gel firme e quebradiço, K2 forma géis semissólidos e tem interação com cálcio, a iota géis suaves e elásticos, e aí já tem excelente interação com cálcio, e também com proteínas, nós vamos falar daqui a pouquinho, e a lambda, que não forma gel em nenhuma consistência, e sim aporta viscosidade. Mas ela é muito boa, porque ela aporta viscosidade a frio, e ela engrossa aí produtos instantâneos. E aí, nesse conceito de refinada e semi-refinada, que muita gente não consegue, ainda não sabe o que é. Refinada é quando tem um teor de celulose de no máximo 2%, tem pouca celulose, que é também conhecido como MIA, material insolúvel em água. Essa celulose é insolúvel, conhecida como MIA. E já as semi-refinadas tem uma variação de no mínimo de 2% e no máximo de 14% de celulose. Basicamente, a refinada é mais nobre, porque ela tem menos celulose, e a semi-refinada menos nobre, mais celulose e, como consequência, mais barata. Aí vai depender da aplicação. Só faltam mais 2 slides sobre as carragenas. Elas não são bons produtos para meio ácidos, com exceção da lambda. Elas hidrolisam a meio ácido, abaixo de 4, elas não suportam, então tem que escolher a alternativa, o texturizante correto, fazer a pergunta correta para o cliente, qual que é o pH do produto. Tem excelentes interações com proteínas lácteas, é largamente utilizada em produtos lácteos, e é outra alternativa frente à gelatina para cápsulas veganas, tá? A gelatina, lembrando, a Voger tem, mas ela tem opções vegetais para mercado plant-based. E aqui, o último slide, que é um gradiente das carragenas que eu gosto muito, que ele vai justamente nos extremos. Basicamente, ele aponta que a lambda é a que apresenta a mais solúvel a frio, e no lado oposto, a K1 praticamente não solubiliza a frio, ela precisa de agitação e aquecimento.
atingir 70 graus para ativar, e a lambda, a iota e a capa 2 ficam ali num campo intermediário. Aí, o oposto a isso, a capa 1 apresenta mais força de gel, e a lambda nada de força de gel, novamente a iota e a capa 2 ali intermediária, justamente porque a capa 1 apresenta uma melhor, viscosidade, a lambda é a mais viscosa, e aí vai subindo, a capa 2 não apresenta, a capa 1 não tem viscosidade nenhuma praticamente. Aí, justamente porque a capa 1 tem uma boa força de gel, ela tem cinerese, porque é mais duro, a tendência é que a água queira mais escapar, porque ela está muito presa ali. Quando ela está no meio mais flexível, no meio mais suave, é mais difícil de escapar a água. Elasticidade, que é um conceito praticamente o oposto de força de gel, então a lambda é mais elástica e a capa 1 menos. Estabilidade em lácteos, capa 1, capa 2 iota, mas eu colocaria a lambda também, porque hoje você tem a possibilidade de desenvolver um iogurte em pó, e aí precisa ser instantâneo, né? Aí não está aqui no gradiente, mas eu colocaria como opção. E eu acho que da minha parte era isso, e termino dizendo que muitas vezes se cruzam, você pode usar numa aplicação alginato, carragena ou pectina, na mesma aplicação, mas ele é escolhido de acordo até com a cultura da empresa, ou com o que a Vogler acaba direcionando, mas nós temos as 3 opções. E agora, Ana, a palavra está com você de novo. Obrigada. Muito bom, Dani, uma excelente explicação sobre esses 3 hidrocoloides tão nobres. E eu vou aproveitar aqui os últimos minutos do nosso encontro, vou tentar mostrar um pouquinho como a gente pode utilizar, né, em recheios e preparados de frutas, esses hidrocoloides, tá? Então, eu vou falar do alginato de sódio. Bom, os alginatos, eles têm uma característica importantíssima, tá? É que imagina aqui um gel de alginato, tá? Imagina esse gel submetido a uma alta temperatura, tá? Então, como o Dani já disse, existe uma excelente estabilidade térmica do alginato. Os alginatos, eles não necessitam de aquecimento para que eles sejam solubilizados ou para que eles formem géis, tá? A única condição para que eles formem géis é a presença de cálcio. Lembra aquele desenho que o Dani mostrou? A viscosidade do alginato a frio, e conforme a gente vai adicionando cálcio, esse fluxo vai ficando mais curto até promover uma gelificação. Então, assim, é um hidrocoloide premium, porque a gente consegue solubilizar a frio e em presença de cálcio, a gente vai formando um gel com força cada vez maior, né? E esse gel apresenta uma alta estabilidade térmica, tá? Onde que a gente indica? A gente indica o alginato para preparações de recheio, seja a frio ou com tratamento térmico, não importa, ele vai dar a mesma performance nas 2 situações, onde a gente necessite, onde a gente deseja que no final esse creme de confeiteiro ou esse recheio tenha uma estabilidade térmica. Então, vamos supor, eu posso fazer um creme confeiteiro a frio, né, em presença de leite, rechear o meu croissant, o meu, sei lá, o produto que eu desejo rechear e fornear. Então, eu posso já assar esse produto, né? A minha mesma formulação de creme confeiteiro, eu coloco alginato, eu consigo assar o meu produto já com recheio incorporado. Mas não é só isso, tá? Aqui é uma formulação orientativa, desculpa, de um creme confeiteiro. Aqui a gente tem, aqui com base de 500 gramas de água, aqui uma quantidade de açúcar, leite em pó, para ter a fonte de cálcio, tá? Aqui o nosso amido pré-gel, tender-gel, que vamos de aplicação a frio, né? Poderia ser a quente, com a medida de cozimento, tá? E aqui 3,6, isso equivale a mais ou menos a 0,5% a 0,6% de alginato, ou seja, numa dosagem baixíssima, a gente consegue formar uma estrutura gelificada e estável em altas temperaturas, caso eu deseje aplicar esse recheio
previamente ao forneamento, tá? Eu gosto dessa foto aqui, que é um desenho com um formato muito bem definido, que é algo que o alginato também consegue conferir, tá? Então, aqui é uma foto de um creme confeiteiro com amido e um creme confeiteiro, aqui, ó, só com amido, e esse com amido e alginato. Olha o que acontece com a mesma dosagem de amido. A gente tem um creme confeiteiro, aqui provavelmente não será estável em altas temperaturas, né? E olha como é o desenho dele. Quando eu coloco aqui cerca de 0,5% de alginato, ele fica com um desenho mais definido, ele fica com uma estrutura mais bonita. Então, isso também é outra propriedade que o alginato vai conferir quando aplicado em recheios. Mas a Vogler, pensando em entregar uma solução combinada, a gente tem na nossa linha o nosso Inostab RF, que combina o amido e o alginato dentro de uma mesma mistura. E o cliente tem a facilidade aí de aplicar nas suas formulações, tá? Aqui é um exemplo de aplicação do nosso Inostab RF, lembrando, é uma mistura de amido e alginato para preparações a quente, um tratamento térmico, tá? Essa alternativa. Aqui é uma formulação orientativa, onde a gente aplica entre 5% a 6%, aqui já está o amido, já está o alginato. E aí, como resultado, a gente consegue desenhar um recheio neutro, ou um meio ácido, base frutas, porque o alginato ele tem performance também, ele é sensacional, ele tem performance a frio, a quente, e também em meios neutros e em meios ácidos, sempre mantendo a performance de conferir uma estabilidade em altas temperaturas. Aqui eu vou mostrar um exemplo desse mesmo Inostab RF da Vogler, que combina amido e alginato, aqui a 5,6%, nesse teste que nós fizemos. E aqui seria um recheio base frutas, tá? Tem mais ou menos 40 bricks. E aqui, olha o que acontece, né? Quando a gente coloca um sistema sem alginato e um sistema com alginato. Então, o mesmo amido que vai no nosso Inostab RF, com alginato e sem alginato. Aqui é um teste que a gente fez num forno a 180 graus Celsius durante 10 minutos. Aqui a gente percebe, não sei se vocês conseguem ver aqui, o círculo, um espalhamento, ao passo que o Inostab RF, que contém alginato, depois desse tempo de 10 minutos, 180 graus Celsius, ele se manteve praticamente aqui, ó, estável, sem espalhamento, e seria uma simulação do que vai acontecer de um recheio que tem alginato, e eu sugiro que vocês também conheçam essa nossa solução combinada de amido e alginato, que ela vai bem tanto em recheios neutros e ácidos, tá? Com essa estabilidade a processos com alta temperatura, tá? E aí a gente vai falar da pectina, de uma aplicação de pectina, tá? Como o Daniel nos disse, pectinas são produtos que podem conferir texturas diferentes, desde aquela de alta metoxilação, que para fazer a geleia lá da vovó, mas aqui eu vou apresentar uma pectina amidada, da nossa linha, que ela é a LA20, tá? Essa pectina, ela promove géis espalháveis, tá? Ela pode ser aplicada nos doces boleáveis, num doce de leite, ou seja, ela dá uma textura espalhável, uma textura, porque quando a gente fala de um recheio, a gente não quer aquela textura rígida que vai saindo aquela estrutura gelificada, mas algo espalhável. E as pectinas amidadas, que são desenhadas dentro do nosso centro tecnológico e produzidas na nossa planta de systems, elas têm essas características. E a aplicação que a gente imagina seria um preparado de frutas. Um preparado de frutas que vai no iogurte, que vai, enfim, né? Por quê? Devido a essa capacidade de formar um gel espalhável, né? Aqui é uma formulação orientativa, né, de um produto que tem um Brix baixo de 30 a 34, com 0,7% dessa nossa pectina, e aí quem
trabalha com preparado de frutas vai entender, né, o que eu vou falar agora, que ela tem uma espalhabilidade medida no Bostwick, é tipo uma guilhotina que você coloca o teu produto, e aí é o quanto esse produto escorre, de 12,5, mais ou menos, de 12 a 13, que é um resultado sensacional, falando-se de um preparado de frutas com teor de sólidos baixíssimo, de 30 a 34, e aplicando apenas 0,7% dessa nossa Inopectin LA20. Lembrando que a gente tem no portfólio alternativas desenhadas para o escorrimento, para o medida em Bostwick, ou seja, qual for a metodologia de cada empresa, de cada centro tecnológico, para a gente desenhar a melhor alternativa, dosagem, espalhabilidade que atende à sua necessidade. Bom, a minha parte é isso. Muito bom. Então, Ana Lúcia, muito obrigado mais uma vez. Daniel Zoya, obrigado também. Foi bem rico o nosso webinar de hoje. Quero mais uma vez agradecer os nossos participantes, né, os nossos clientes que estiveram mais uma vez aqui conosco, e também convidá-los mais uma vez para que nos sigam nas redes sociais, para saber um pouquinho sobre os nossos ingredientes e nossas soluções. E para seguir, basta procurar nas redes sociais por Vogler. Tem o nosso canal no YouTube também, digitou Vogler, vai aparecer lá o Vogler Ingredients, e também aproveite para ouvir o nosso podcast. Obrigado, Zoya. Obrigado, Ana. Obrigada. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.